Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Semifinais definidas, eu já falei sobre elas, tem um vídeo que eu lancei ontem no canal explicando as semifinais. A gente pega o Itabaiano, o Sergipe vai pegar o América, como aconteceu a chegada de cada um desses times à semifinal, a projeção, a importância da semifinal para o Confiança. Isso tudo já está posto no vídeo de ontem. Se você não viu ainda, corre lá que tá no ar e tá bem bacana. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos reagir aqui à coletiva de Ricardo Rezende. Vamos ver como o Ricardo avaliou a vitória, a classificação. Não foi uma vitória, foi uma classificação sobre o Guarani e o que ele projeta para as semifinais, mesmo antes de conhecer o adversário. Quando essa entrevista foi gravada, Ricardo não sabia quem seria o adversário do Dragão nas semifinais. Beleza? React costuma demorar muito, então vamos lá para o tradicional lembrete. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário como você está avaliando as chances do Dragão nessa semifinal contra o Itabaiana. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Eu sempre tenho deixado alguns vídeos de coletivas, aquelas que eu não consigo reagir, eu estou deixando exclusivo para membros, e outros vídeos também que eu não consigo reagir, não apareço, eu acabo jogando aqui para os membros terem essa moral. Vamos lá, coletiva de Ricardo Rezende na sua tela. A partida como interino, como é que você projeta essa semifinal? Se você espera continuar nessa fase final, ou se a gente vai ficar aqui perguntando sempre sobre o técnico definitivo que pode chegar ou não? Primeiro, eu estou muito feliz, com a oportunidade que eu estou tendo, O grupo está muito confiante no meu trabalho, a gente já está criando uma harmonia, então estou muito satisfeito, feliz hoje com a classificação, num jogo muito difícil, A equipe do Guarani também tem os seus méritos, mas em relação a isso eu realmente estou tranquilo, Agora já é uma semana curta, então já vou focar amanhã o treino, esperar o nosso próximo adversário, se vai ser Itabaiano ou se vai ser o Sergipe, recuperar bem os atletas, planejar bastante os detalhes do jogo para a gente poder ir forte nesse duelo de 180 minutos na semifinal. Você fez muitas mudanças. Boa, Ricardo. Assim, não tem mais dúvida, Ricardo Rezende será o nosso treinador até o final do Campeonato Sergipano. Isso para mim é ponto pacífico. Não vejo em nenhuma circunstância ou ocasião da SAF trazer um técnico de última hora. Enfim, o time reagiu bem. Claro que a gente espera mais, a gente sabe que esse time pode render mais, deve render mais, mas não vejo aí nada que faça, sei lá, tenha necessidade de agora, já que foi até agora com o Ricardo Rezende, que vá com ele até o final, e ele tá certo. Não tem que ficar pensando jogo após jogo, assim, terminou o jogo, vai pensar pro próximo, porque se de repente brota um técnico, o trabalho pelo menos já está encaminhado para o cabo que chegar fazer. Mas não acredito que vai vir ninguém até a final do Campeonato Sergipano. Sigamos. Mudanças do time, do Confiança que vinha jogando. A intenção foi dar um nó tático no adversário e a gente sair vitorioso ainda no primeiro tempo, ou foi circunstância de lesões, de contusões e tudo mais? Então, a gente perdeu um dos melhores jogadores por suspensão, que é o Guilherme, O nosso volante, ele vinha muito bem na competição, ele é um segundo volante armador, articulador, e com a ausência do Guilherme, o Kelvin, que estava jogando de meia, também sabe fazer essa função. Então, a ideia foi trazer o Kelvin para segundo volante e entrar com um quarteto ofensivo mais agressivo para a gente tentar o gol logo no primeiro tempo, com o Daniel como meia atacante, o Wellington pela direita, Andrei pela esquerda e o Wendel centralizado. Conseguimos criar algumas ações, mas não fomos tão efetivos no primeiro tempo. E aí depois o Lohan lesionou, precisamos de fazer algumas trocas e quem entrou no segundo tempo foi feliz. A gente conseguiu ter mais o controle no segundo tempo. O Fabrício Aia teve uma chance boa para poder fazer o gol. O próprio lance do Aquino que ele fez o gol estava impedido, mas não conseguimos ganhar no tempo normal, mas fomos eficientes no pênalti e isso é importante classificar e focar agora para a semifinal. Ricardo, claro, importante a classificação. Uma resposta interessante, mostra inclusive que ele inventou aí essa história assistindo o jogo, e quando a gente assiste o jogo não fica com essa coisa analista, tatiqueira, até quando eu conto como comentarista eu tento prestar isso mais atenção, não sou torcedor, sou torcedor mesmo, mas aí mostra que ele deu uma inventada, ele vinha com um time organizado, estruturado, avançando,
e aí ele perde Guilherme Nunes, aí ele joga Kelvin para fazer a segunda volância, aí põe no lugar Wellington e Valdir para fazer um quarteto ofensivo junto com... Não, aí ele bota um trio de ataque Aquino quê? Andrei Quirino, Quintino, Wendel e Danielzinho, e ainda coloca o Wellington ali para seu quarteto de ataque. Ele poderia ter feito uma estrutura, era só colocar Fabrício Oia, não tinha muito mistério. Se você perde um jogador que é volante, que faz às vezes de meia, e Kelvin faria o meia, enfim, você perde um jogador, mas bota Kelvin no lugar, entra com Oia, mantém a estrutura tática e talvez o time rendesse mais. Defensivamente o time não sofreu, claro, teve alguns lances ali bem no iniciozinho, mas acho que inventou demais. E aí no segundo tempo, que ele poderia ter dado, por exemplo, botado o Wellington, avançado mais Valdir Júnior para ser mais agudo, não conseguiu. E eu discordo dele, acho que o time jogou melhor no primeiro tempo, ainda que as chances sejam mais claras no segundo, mas foi muito mais circunstancial. E por conta do cansaço do Guarani, que não ia aguentar aquele ritmo de pressão alta o tempo todo, do que propriamente por méritos ou por esquema aí das mudanças que ele fez. Sigamos. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Confiança está na semifinal. São 5 jogos de similares do Ricardo, 3 vitórias e 2 empates. Mas são 2 jogos sem marcar gols. Essa falta de criatividade ofensiva preocupa o técnico Ricardo Rezende? Então, eu acredito que o quarto jogo contra o América, eles vieram muito fechados e a gente já estava com um acúmulo de desgaste, de jogar quarta, jogar domingo. E hoje, realmente, o nosso ataque, a parte ofensiva, faltou um pouquinho, né? A gente poderia ter tido um pouquinho mais de qualidade para poder definir a jogada. Vamos pensar bem essa semana, porque nós temos atletas talentosos, né? Ajustar algum posicionamento, gerar confiança para eles, para que os gols possam sair, porque o nosso sistema defensivo vem muito sólido, né? Desde que eu assumi os 5 jogos, nós tomamos só um gol contra o Dourense, então está equilibrado na defesa, mas e forte para o ataque para a gente poder também vencer na semifinal. Bem, pelo menos ele reconhece que o ataque está mal. Com certeza a defesa estando regularizada é um ponto que inclusive nos dá tranquilidade para a reta final agora nas semifinais, mas acho que ele ainda erra quando diz, teve o desgaste contra o América, mas assim, não é que contra o América o time baixou demais a qualidade, discordemos ou não dessa história de desgaste. Contra o América foi mais do mesmo que a gente viu o campeonato todo, então realmente é um problema de articulação de jogadas. Os times entram muito fechados. É isso mesmo, é isso que acontece no Campeonato Sergipano todo. Os times vão entrar muito fechados. Talvez agora contra o Itabaiana nem tanto. E aí vamos ver se esse time vai conseguir dar trabalho. A gente ganhou do Itabaiana, né? Com o Ricardo Rezende, vamos ver se ele vai conseguir fazer outra vitória contra o Tricolor. Sigamos. Já venho em outras entrevistas acompanhando e vejo você falando de jogadores que foram muito bem na partida, têm atuado muito bem. Só que o sentimento nas arquibancadas é justamente o contrário. Um time que não consegue desempenhar um bom futebol. Queria que você falasse, porque internamente muitas vezes a cobrança é feita, né? Como é que está sendo feita essa cobrança? Esse seu muito bem é um muito bem baseado em algum tipo de dado, em algum tipo de informação, porque na verdade muitas vezes na arquibancada se vê de uma forma diferente. Sim. Primeiro, agradecer ao nosso torcedor, né, que marcou presença, foi o 12º jogador em campo, apoiou bastante a equipe. Eu lembrei de Eutrópio, né, que sempre começava, queria agradecer ao nosso torcedor e tal. A nossa torcida é muito importante estar presente, porque ela faz a diferença, então queria agradecer ao nosso torcedor que esteve presente, né, vibrou muito aí com a nossa classificação, e é normal, a torcida cria uma expectativa realmente da gente conseguir ser uma equipe mais dominante, os atletas possam criar mais jogadas. Eu falo que o clube está sim trabalhando na busca de mais reforços, até porque o calendário é um calendário extenso, nós temos ainda além do campeonato. Assim, para o Campeonato Sergipano eu não acredito mais nisso não. Eu até publiquei isso, não sei se eu botei em vídeo, se eu botei no site, mas enfim. Para a Série C eu imagino que sim. Se eles estão olhando esse time, vislumbrando a Série C e o campeonato e a Copa do Nordeste não mudando, aí é maluquice. Mas eu creio que para o Campeonato Sergipano, até porque acho que só tem essa semana para inscrever novos jogadores. Com a semifinal de quarta-feira.
depois de amanhã, se contar da data que eu lancei esse vídeo. Então, assim, não vai vir reforços, aí é só media training mesmo, só respondendo para não dizer que não estão fazendo nada. Mas não estão fazendo nada na prática mesmo, não. Se vier alguma coisa, vai ser mais para frente. Campeonato estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C, que a gente está muito mobilizado para buscar o acesso para a Série B. Então, o Diogo, que é o nosso CEO, ele chega cedo no clube, sai tarde, buscando novos reforços. Então, a gente está muito atento a isso, que a gente sabe da necessidade de buscar mais alguns reforços pontuais que chegam realmente para vestir a camisa do Confiança, mas vamos dar moral para esses atletas que estão se entregando muito, né, e pensar uma boa equipe para a gente poder vencer o nosso duelo na semifinal. Ele não respondeu a pergunta de DG. DG falou como ele avalia enfim, internamente, como eles avaliam essas boas jogadores. Ele atuou muito bem, e ele não respondeu a pergunta de DG. No final das contas, só falou que vai trazer, enfim. Fugiu da pergunta, porque tentando imaginar aqui nas entrelinhas, talvez ele saiba que o time não tá jogando bem. Os dados estão mostrando isso, os resultados, os gols, a produção ofensiva desse time está mostrando isso. E aí, como ele não tem o que falar, também para não expor o elenco, que é justo, é isso que ele tem que fazer, não tá fora do script, ele acaba dando uma enrolada. Enfim, perdemos a chance aí grande de entender quais são os critérios de avaliação de Ricardo Rezende e da comissão técnica. Sigamos. Mas já vem comandando aí, vai por sexta partida. Tudo indica que seja Sergipe Confiança, o clássico maior na semifinal. E tá essa expectativa, se vai chegar o treinador ou não do Confiança. Como está a cabeça do Ricardo Rezende poder comandar o Confiança no clássico maior numa semifinal e um técnico que pode chegar a qualquer momento? Em relação a isso, ele já respondeu essa pergunta, né? Mas o cara não ouviu, quis repetir e tirou o América para lixo, né? Tirou o América para escanteio, aqui acabou o quê? A América venceu 3-0 no Lagarto e a gente acaba pegando o Itabaiana. Vamos ver aqui a resposta de Ricardo. Eu estou muito tranquilo, né? Eu até falei nas outras entrevistas, meu foco total é planejar a semana enquanto não chega o treinador, mas o treinador que chegar, a gente vai receber ele da melhor forma possível. Se chegar antes da semifinal, eu vou estar aqui para poder passar todas as informações, né? Ajudar ele aqui da melhor forma possível para ele poder fazer uma grande semifinal, mas caso não venha a contratação ainda do treinador, né, eu estou aqui muito focado e com o respaldo dos atletas também para poder fazer essa semifinal, que se for o Sergipe ou Itabaiana, são dois clássicos, e a gente sabe que é um jogo difícil, a gente tem que preparar muito para esse duelo de 180 minutos. O Ricardo, o Sassá, ele... Enfim, eu já comentei sobre isso, não vai vir outro técnico, vamos com o Ricardo até a final e vamos ser campeão com o Ricardo, pau na máquina. Teve uma relação de amor e ódio na arquibancada. Às vezes ele é criticado e às vezes ele é aplaudido. Hoje mesmo a torcida ficou pedindo muito a presença dele. Ele não tinha feito gol, esse gol não vale para contagem de artilharia, de nada, mas você acredita que por ter convertido a cobrança de pênalti, iniciado a caminhada ali para a classificação, você acha que ele vai ter mais confiança e de repente pelo peso que ele tem, pelo peso que ele carrega, de repente ele já pode estar cavando a vaga de volta da titularidade? Com certeza, o Sassá é um... Antes dele responder, ele com certeza, não sei se ele já dá a pista de que Sassá volta à titularidade, mas eu quero dar minha opinião antes de ouvir Ricardo, acho que vou subverter a regra do React. Eu creio que essa é a hora de jogadores como Sassá e Bruno Silva aparecerem. Jogadores decisivos, jogadores grandes aparecem em jogo grande. Não sei se vocês acompanham o futebol nacional, você vê que o Corinthians acabou de ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do Brasil. Justamente com os seus jogadores grandes, que não fizeram um Campeonato Brasileiro brilhante, como Memphis e Yuri, aparecendo e decidindo os jogos. Então, eu não sou misto com o Corinthians, porque eu tenho um amigo corintiano que a gente comenta muito sobre futebol. Então, espero que o Memphis e o Yuri Alberto do Confiança seja Sassá e Bruno Silva. Bruno Silva que fez uma boa partida, inclusive quando entrou. Que esses jogadores que são experientes, são tarimbados, são talentosos, não estão no ápice de sua carreira, mas ainda sabem jogar muito bem, apareçam nessa reta final, nessa reta decisiva. Agora vamos ver o que Ricardo Rezende vai falar. Um excelente jogador, né? Claro que ele também está ansioso de fazer o gol dele no tempo normal, ele se dedica muito nos treinamentos, né? Um atleta com uma história
muito bonita aí no futebol brasileiro e o grupo gosta muito dele, ele é uma referência, tanto ele como o Bruno Silva, que são os dois jogadores mais experientes que nós temos. E foi legal, mesmo não tendo sido gol no tempo normal, mas ele chamou a responsabilidade de ser o primeiro para poder bater o pênalti, né, e converteu. Então ele está muito mobilizado e, sem dúvida, ele é uma ótima opção, tanto como o Endo, como o Aquino, para poder iniciar o jogo da semifinal. E é isso, ele tá muito motivado, tá treinando forte e é uma opção aí junto com o Endel, junto com o Aquino para começar a semifinal. Acho que ele meio que corroborou, momento Luizinho Lopes, o que eu falei. Acho que esses jogadores, Bruno Silva e Sassá, que são os grandes em termos de nome, não em termos de atuação até agora, são os caras que podem fazer a diferença. Claro que os outros também podem, esperamos que façam a diferença, mas esses têm a tarimba, têm a experiência que pode ser decisiva em um momento de clássico, em um momento de semifinal, em um momento final que viremos. Então que esses jogadores cheguem aqui para fazer a diferença, que eles estejam comprometidos, que eles estejam inspirados e que consigam mudar. Tem uma declaração no Instagram que Bruno Silva deu para uma rádio falando isso. Jogo decisivo, a gente tem que ganhar, não tá aqui para dar espetáculo, é ganhar, ir para cima e não dá para escolher adversário. Que esse seja a proposta, que, como eu falei no meu vídeo sobre as semifinais, que essa seja a virada do Confiança, que a gente saia dessa crise em caminhe para mais uma final, caminhe para buscar mais um título sergipano e que conseguindo com que esse time finalmente ganhe a liga, ganhe força, ganhe musculatura que ele pareceu ganhar em algum momento. A gente precisa de menos ajustes e aí a tendência de ter sucesso na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e principalmente na Série C, ela é maior. É isso, esse foi o react da entrevista de Ricardo Rezende à imprensa após a partida. Quarta-feira à noite, 8 horas, teremos Confiança e Itabaiana, todos os remis levam ao batidão. Precisamos da vitória para encaminhar a nossa ida à quarta final seguida. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.